tarde estou aqui para ler as Escrituras. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. Está escrito na carta de Romanos que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Eu quero ler a passagem que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 34. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Jesus Cristo veio pregar o arrependimento. Ele veio anunciando a todos que se arrependam, porque o céu é tomado à força. A Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino dos céus. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Mas toda a condição que Cristo ofereceu ao homem, tanto aos seus discípulos como aqueles que estão de fora, é o único caminho. Ele é estreito, a porta é apertada, que conduz à vida eterna, e poucos são os que encontram. Jesus fala em Lucas capítulo 13: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus fala em João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Debaixo dos céus, em nenhum outro há salvação, dado entre os homens, pelos quais devamos ser salvos. A Bíblia diz que ele é a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Cristo Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Por ele o homem recebe a reconciliação com Deus. Através do sacrifício de Cristo Jesus, o homem recebe a remissão dos seus pecados. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existe apenas uma verdade, e ela não está na Igreja Católica, ela não está lá em Brasília, no Planalto. A Bíblia Sagrada, ela diz que Jesus é a verdade. Existe um único Salvador, existe um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E como Ele, só mesmo por Ele, o homem recebe o perdão. O homem, ouvindo esta palavra e guardando na tábua do seu coração, ainda que ele morra, Jesus Cristo
o ressuscitará na ressurreição dos mortos. A nossa vida, ela é feita de escolhas. E a proposta do Evangelho é a vida eterna. É para te libertar dos pecados e para te conduzir a uma vida perfeita, a varão perfeito, a estatura de Cristo. Mas Paulo escreveu na segunda carta de Timóteo que ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o chamou para a guerra. Porque Jesus aqui disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie à sua própria vida, abandone as práticas pecaminosas, porque o salário do pecado é morte, mas Jesus é o dom de Deus, dado ao homem gratuitamente, para a justificação de seus pecados e remissão de suas transgressões, porque o castigo que nos traz a paz estava em Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Lá no livro de Eclesiastes diz que não existe um justo sequer, não existe alguém que faça o bem e que nunca peque. Mas a Bíblia diz que, vindo Jesus na plenitude dos tempos, ele não cometeu pecados, em tudo foi perfeito, nem nos seus lábios houve enganos, nem no seu silêncio, em tudo ele foi perfeito. E este sangue agradável a Deus, que foi derramado no madeiro, para a propiciação dos nossos pecados, e para nos libertar, e nos levar à vida eterna, porque tudo aqui é passageiro, tudo aqui vai acabar. A Bíblia diz que Deus está fazendo um novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Mas para o homem chegar no céu, antes ele precisa confessar os pecados, nascer de novo, se converter do seu mau caminho, entregar a vida ao Senhor, confiar nele e ele tudo vai fazer. Porque Jesus não quer te dar a mansão, Jesus não quer te tornar rico, bilionário. A Bíblia diz: sede cheios do Espírito Santo, e não vos embriagueis no vinho em que há contenda. Revesti-vos do poder de Deus, porque tudo aqui vai acabar. Tudo que o homem almeja, tudo que o homem prioriza aqui de mais importante, a Bíblia diz em Lucas que aquilo que os homens elevam diante deles, para Deus é abominação, porque toda a glória tal é terrena, diabólica e animal. Deus não aceita que o homem permaneça com o seu nariz empinado, e assim ele viva do jeito que ele bem quer. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. A Bíblia diz que o homem vai ter que comparecer diante do julgamento de Deus. E está escrito no livro de Salmos que serão lançados no inferno todas as nações ímpias que se esquecem de Deus. Qual será o fim dos que são desobedientes a este evangelho? Porque esse evangelho aqui não é de homens. Este evangelho aqui não é da Igreja Católica, não é do Espiritismo, não é dos muçulmanos. Este evangelho não é da igreja. Este evangelho é o evangelho eterno, que foi manifestado em glória aos homens, para que o homem conhecesse os caminhos de Deus, através do seu Filho, em quem confiou tudo e por quem fez o mundo.
Mas a condição é: renuncie a si mesmo, porque o teu pai não pode te salvar, a tua mãe não pode salvar a tua vida, o religioso não pode te salvar, jogador nenhum pode salvar a sua alma da condenação do inferno. Os funkeiros não podem te salvar, os roqueiros também não. Chechenoê não salva a sua alma, Chico Xavier não te salva, Maria não te salva, Aparecida não te salva, Buda não te salva. Mas a Bíblia diz que palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Em João capítulo 12, Jesus Cristo veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas quem ouve a sua palavra e não a aceita, rejeitando ela, já tem quem o julga. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para te libertar dos pecados, te libertar da cachaça, te libertar do funk, te libertar da idolatria do futebol. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para te converter de uma velha criatura a uma nova criatura. Tirar você das trevas e pôr na luz. Tirar da mão do diabo e colocar na mão de Deus. Redimir a sua vida, porque o alto preço foi pago por ele. Não foi por prata e nem por ouro, ou coisas semelhantes a estas, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de um cordeiro incontaminado, puro, o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, que nos purifica e nos perdoa de todos os nossos pecados. Mas o homem que encobre a sua transgressão, ele não prospera perante Deus. Ele pode até ser símbolo para uma geração, ele pode estar sendo até objeto de idolatria, ele pode até estar lá no auge, ganhando dinheiro, ostentando com bens. Ele pode chegar no mais nível que o homem consegue chegar aqui na terra. Ele pode ir para o topo. Ele pode ser considerado uma estrela do rock, uma estrela do funk, uma estrela do futebol. Mas Jesus aqui diz: o que aproveita o homem? Ganhar o mundo e perder a salvação. Porque a glória do homem é nada diante de Deus. O que o homem valoriza, para Deus não tem nenhum valor. Mas se o homem valorizasse a palavra de Deus, ainda que ele fosse morto, ele não iria perecer. Ele não iria desvanecer como alguém que não tem esperança. Pois a Bíblia diz: coloca a tua esperança no Deus de Abraão. Porque o nosso Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. É Ele que está te dando ar e o oxigênio para você respirar. É Ele que te dá o direito de viver aqui na terra. E quando Ele quer, Ele pede conta. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. 3, 4, 5 pessoas morrem por segundo. A Bíblia diz que Deus tem domínio sobre o reino dos homens. Não é o traficante que tem poder para matar ninguém. Não é a bala perdida que mata ninguém. Não é a doença que mata o homem. Mas é a mão de Deus que quer que o homem viva ou o homem morra. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é vida, e vida com abundância. Mas o homem, quando está no pecado, ele está morto perante Deus. Porque o pecado endurece o coração do homem. Faz com que o homem acredite que tem Deus no seu coração. Fumando maconha, bebendo cachaça, cheirando cocaína, se prostituindo, adulterando, fornicando, vivendo em rebeldia. Mas o engano é grande. O mundo inteiro jaz do maligno. O Deus desse século é o diabo. E ele está sendo cultuado lá no funk. O Deus do século, o diabo, ele está sendo cultuado lá no futebol. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho da glória de Deus
não resplandeça nas vossas vidas? Conhece a verdade, mas não quer praticar ela. Tem muitos homens que falam que são pastores, mas são lobos. Falar qualquer um fala. Mas Jesus disse que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. O caminho é estreito, a porta é apertada, a escolha é você que faz, porque tem a porta espaçosa. Faz o que você quer, faz aquilo que você gosta, aquilo que você está tocando em seu coração para fazer. Se é roubar, vai roubar. Se é fumar, vai fumar. Se é se prostituir, vai se prostituir. Mas a Bíblia diz que por meio do corpo, o homem vai ter que dar conta a Deus. Quem está sujo, suje-se mais. Quem é imundo, seja mais imundo ainda. Se 1 litro de cachaça é pouco para você, então toma 1 litro inteiro. 2 litros, 10 litros. Se fumar uma maconha por dia é pouco, passa a fumar 10. Porque para quem está indo para o inferno, uma maconha, 1 litro de cachaça é pouco. Mas para quem está indo para o céu, abstenha-se da imundícia da carne. Busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Andar em santidade com Deus é você se afastar deste mundo. Porque o mundo inteiro está correndo atrás de ídolos. Ídolos na política, ídolos no funk, ídolos no futebol. Cada um está promovendo um ídolo que se identifica ao perfil de vida. Eu quero me parecer com o Neymar. Eu quero me parecer com a Anitta. Eu quero me parecer com o Cristiano Ronaldo. A Bíblia diz, sede imitadores de Cristo. Porque se você idolatrar homens, você vai perder a salvação da sua alma. Porque a glória de Cristo não é para o Neymar. A glória é para Cristo, não é para a Anitta. A glória é para Jesus Cristo, não é para o Pelé. Deus não divide a sua glória com ninguém. Nem com a imagem, nem com o artista, com ninguém. Mas aqui na terra, cada um está vivendo do jeito que acha que é certo, sem examinar a palavra de Deus. Por isso que o povo vive aí, enganado, à mercê do diabo. E o diabo está enganando essa geração de hoje. O diabo, ele ofereceu para Jesus riqueza. Jesus não aceitou. Ele ofereceu para Jesus fama. Jesus não aceitou. Ele ofereceu poder. Jesus não aceitou. Ele ofereceu reinos. Jesus não aceitou. Sabe por que Jesus não aceitou? Porque Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz. Ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai. O cálice que ele haveria de beber, ele iria tomar, querendo o diabo ou não, querendo os fariseus ou não. A Bíblia diz que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. O mundo não conhece a Deus, conhece a estátua. Estátua de Aparecida, estátua de Jesus, estátua de todo tipo de santo. O que o mundo conhece é artista. Artista da Globo, artista de Hollywood, jogador, funkeiro, roqueiro. O que o mundo conhece é celebridade. Mas a Bíblia apresenta os homens de Deus como fiéis, fiéis a Deus. E para você entrar no céu, você deve renunciar à vida de pecados. Porque aquele que tem a semente de Deus não permanece no pecado. Mas aquele que não conhece a Deus, que não viu a Deus, vive aí no engano, achando que tem Deus no coração. Jesus Cristo diz que do coração do homem provém os maus pensamentos. É morte, é violência, é adultério, é avareza, idolatrias, maldições, abominações e muitas outras coisas semelhantes. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. A Bíblia diz, no livro de Salmos, no capítulo 119, escondi a tua palavra
em meu coração para não pecar contra ti. O homem, quando teme a Deus, ele anda na sinceridade com Deus. Ele anda na verdade com Deus, como Noé andava. Noé era justo, e o resto estava lá, bebendo, comendo, se prostituindo, adulterando, casando, divorciando, estava matando, roubando, estava fazendo o que a letra dizia, curtindo a vida. O Zeca Pagodinho disse que não quer ir para o céu, porque no céu não tem cerveja, no céu não tem pagode, no céu não tem mulher pelada, lá no céu, lá não é candomblé, lá no céu não tem prostituição, lá no céu não é bagunçado, lá no céu só vão entrar os remidos, os sarados por Deus, aqueles que foram comprados e reconheceram até o fim de suas vidas a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, que não se dobraram diante da religião, que não se dobraram diante de estátua, que não se dobraram diante de homens, mas que manteve-se firme e constante, sempre abundante na obra de Deus, crendo que Jesus Cristo é o seu escudo e a sua fortaleza, independentemente da situação que ele se deparou aqui na terra, seja na bonança, seja na necessidade, com saúde ou com doença. Serviu a Deus no seu corpo, repudiando as obras da carne, porque a inclinação da carne é pecado, a inclinação da carne é morte, a inclinação da carne não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, e os que andam na carne não agradam a Deus. Estão roubando, estão enriquecendo às custas dos pobres, estão usando de mentira e de engano para se promover. Homens que se promovem a si mesmos, amantes de si mesmos, mas os seus devarios não vão avante. Tudo que planta se rega e cresce. O pecado cresce, a maldade aumenta, a perversidade, cada dia que passa, vem se tornando agravante. Homem com homem, mulher com mulher. Estão chamando isso de amor, mas a Bíblia chama de abominação. O homem deitar com outro homem, como se fosse mulher, é abominação a Deus. Pode casar, homem com homem. Pode casar, mulher com mulher. Mas no céu não vai entrar os infeminados. Sodomita. A Bíblia diz: põe a tua vida em ordem, põe a tua casa em ordem, põe a tua vida no prumo, endireita os teus caminhos, reconheça ao Senhor e pare de ser soberbo, porque a soberba do homem precede a ruína. A Bíblia diz que Deus abate aos soberbos, mas dá graça aos simples. Humilhai diante da mão potente e poderosa do Senhor, e a seu tempo ele vos exaltará. Jesus não veio ser simpático com os religiosos, não veio ser simpático com os pecadores. Ele veio tanto a um como ao outro dizer a verdade. Ou você se arrepende ou você vai para o inferno, porque Jesus não pregou purgatório, Jesus não pregou reencarnação, ele pregou acerca do juízo. Ele falou que se o homem não se converter, vai para o inferno. Seja com dinheiro, seja com riqueza, seja com fama, vai para o inferno. Porque estas coisas não podem livrar o homem da sentença final. O que o homem semeia, ele vai ceifar. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Salvar a vida. Tem muita gente que diz: eu estou fazendo o meu pezinho de meia aqui, para depois não precisar trabalhar para ninguém. Viver uma vida sossegada, uma vida de mordomia. Trabalhei tanto, eu mereço. Mas Jesus disse em João capítulo 6, trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna. Não é pela comida que perece. Porque todo o trabalho do homem, no final, é enfadonha. É aflição de espírito e vaidade. Mas a Bíblia diz
Põe a tua esperança em Deus, porque ainda que você esteja aqui na terra, vivendo, Deus não te desamparará, se você estiver vivendo em prol do Senhor. Uma vida dedicada, uma vida separada, porque ninguém consegue servir a dois senhores. Ou você odeia Jesus Cristo, ou você odeia Mamão. Ou você ama Jesus Cristo, ou você despreza Mamão. Mas falar que tem os dois, isso é mentira. O sujeito está lá no funk. Deus é meu escudo, Deus é minha proteção, mas está lá promovendo a desgraça, está lá fazendo apologia ao crime, fazendo apologia à abominação, pecados e mais pecados. A Bíblia diz no livro de Êxodo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá este homem como inocente. Mas para essa geração aqui, qualquer coisa é aceitável, menos a palavra de Deus, porque na escola não se ensina a palavra de Deus. Na escola ensina que o homem veio do macaco. O seu filho vai para a escola para aprender história, histórias, mentiras e mais mentiras. Mas depois que você lê a Bíblia, você passa a entender que aqueles homens filósofos, estes homens mentirosos, que vivem enganando com as suas mentiras, religiosos, que enganam a muitos com a sua superstição, com as suas tradições, com as suas heresias. Mas Jesus diz: se permanecerdes em minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você está lendo o livro do Alcorão, joga essa porcaria no lixo. Se você está lendo o livro do Harry Potter, joga essa porcaria no lixo. Agora eu te aconselho, leia a Bíblia, examine a palavra de Deus, e você vai ver que isso é luz. Este livro é luz, este livro é a verdade. Os testemunhos de Jeová não acreditam no inferno. Eles pregam vida terrena. Eles acreditam na evolução, como os adventistas do sétimo dia, que não acredita no inferno. Eles guardam o sábado, mas não guardam a lei inteira. Eles querem fazer aquilo que é bom aos olhos deles mesmos. Praticar metade dos mandamentos não leva ninguém ao céu. Mas a Bíblia diz que toda lei se resume em uma só palavra: amarás o seu próximo como a ti mesmo. E amar o próximo não é você dar comida na boca dele, não é você dar emprego para ele, é você falar a verdade para ele, mostrar para ele o caminho. Só Jesus é o caminho. Aparecida não é luz, Aparecida não é caminho. Jesus é o caminho de Deus. Jesus é a verdade manifesta ao mundo. E você tem tempo aqui na terra, como qualquer outro. O tempo está passando depressa. Os anos vão se avançando. E o que você está fazendo? Usando o seu tempo, gastando a sua vida naquilo que é banal, nas coisas fúteis dessa vida. Porque a cachaça não vai te dar alegria, maconha não vai satisfazer o seu desejo, a cocaína não vai te dar prazer, sexo fora do casamento não é motivo de prazer ao homem, porque Jesus Cristo estabeleceu na sua lei: deixe o homem o seu pai e a sua mãe, e une-se à sua mulher, e ambos serão dois numa só carne. Mas o que Deus ajuntou, não separe o homem. O sexo só é lícito dentro da união. Mas o funk está falando: vai curtir. O pagode está dizendo: vai curtir, vai ser feliz, vai lá para a academia malhar, ficar sarado, ficar bonita, vai lá cuidar do corpinho light. A Bíblia diz que o que foi já não é mais, e o que será não vai ser mais. Tudo que você planta, você colhe. Não erreis,
Deus não se deixa escarnecer. O homem está zombando de Deus. Está pensando que Deus não vai fazer nada. Jesus disse aqui, que se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também terei vergonha dele. A pessoa não tem vergonha de andar com a latinha na mão, de andar com cigarro na boca, não tem vergonha de andar com amante, não tem vergonha de andar de mãos dadas, homem com homem, mas se está com a Bíblia na mão, olha lá, era um pinguço, olha lá, estava todo dia lá no jogo, todo dia matando, roubando, agora está com a Bíblia na mão, virou crente. Aí quando escuta isso, vai se esconder. Não tenha medo, não tenha temor, não tenha receio, não tenha vergonha, porque a Bíblia diz em Atos que Paulo e Silas estavam passando e a mulher que tinha o espírito de adivinhação dizia: aí vai 2 servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo sabia que aquilo era vanglória, era o diabo querendo tocar no ego daqueles homens. Mas eles não andavam por vista, eles não andavam na carne, eles andavam por fé, eles andavam no Espírito de Deus. Paulo repreendeu aquele espírito e ordenou em nome de Jesus Cristo: sai dela. As pessoas ficam aí admirando umas às outras, aproximam das outras só por causa de interesse. Se tem carro, tá junto. Se tem dinheiro, tá junto. Se tem cerveja gelada, o povo tá junto. Se tá lá no bar, o povo tá junto. Mas aonde tem a palavra de Deus, pode contar nos dedos. Só fica quem é de Deus, quem escuta a palavra de Deus e a ama de todo o coração. Porque aqui não tem funk, aqui não existe rock, aqui existe as santas e benditas fiéis, palavra de Deus. A verdade de Jesus, ela é uma só. Jesus aqui promete a qualquer um que quer vir após ele, negue-se a si mesmo, se converta, porque o seu tempo aqui é passageiro. A vida do homem é como fumaça, uma hora está vivo e a outra hora morre. Todos voltarão ao pó, do pó vieram e ao pó voltarão. Mas o que você faz? Aqui Jesus diz o que o homem vai dar em resgate pela sua alma. Oferecer para Deus dinheiro? Deus não quer dinheiro de ninguém. Deus não quer que você pague a Ele com dinheiro e depois está lá na desobediência. Não adianta levar dízimo para a igreja, depois vai lá para o barzinho beber cachaça. Não adianta dar dinheiro para Deus pensando que vai comprar Deus com dinheiro. Não adianta, é perca de tempo. A condição por Jesus estabelecida é a obediência, obedecer ao Senhor, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Isto é um dever de todo homem. Examinai as Escrituras, porque nelas vós encontrareis a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Endireitai-vos e convertei-vos. Arrependa dos seus pecados hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Eis que estou à porta, disse Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esta é a palavra de Deus. Não existe meio termo com Deus. Ou é sim, sim, ou não, não. Mas não adianta dar desculpa para Deus. Não adianta fingir que tem Deus no coração. Se você está praticando as obras más, as obras do diabo. O diabo é homicida e pai da mentira. Não adianta falar que tem Deus e está lá na mentira. Está lá enganando as pessoas.
roubando, traficando, se prostituindo, adulterando, bebendo. Você está se enganando, porque o homem mau e enganador vai de mal a pior. E as pessoas estão pagando para ver a ira de Deus. Esta terra está sendo assolada, mas muito mais será, porque quanto mais aproxima o soar da trombeta de Deus, a volta de Jesus, mais a humanidade vai passar por caos. É fome em toda a terra, é doença em toda a terra, terremotos, maremotos, princípios de dores. Enquanto o homem resistir a esta verdade, ele vai sofrer. E o sofrimento é doloroso, porque quem não tem Jesus está morto em seus pecados, está morto nas suas ofensas. Mas Jesus veio para salvar o homem da condenação do inferno. Por ele o homem recebe a remissão dos seus pecados. Confessai-vos os vossos pecados e as vossas culpas, porque ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e vos purificar de toda injustiça. Aquele que confessa e deixa, alcançará de Deus misericórdia. Mas aquele que está se escondendo, aí eu vou tomar mais uma para esquecer dos problemas. Eu vou tomar uma pinga para parar a tremedeira. Eu vou tomar mais uma cervejinha para ver se eu me esqueço daquela situação. Você não vai se esquecer, você vai se afundar mais. Porque a cachaça, ela não vai te dar paz. As drogas não vai te dar paz. Este mundo aqui não tem paz para te dar. É perturbação. Porque quanto mais o homem se refugia nestas coisas, mais duro ele se torna, mais mal ele se torna aos olhos de Deus. Porque aquilo que você quer fazer não é aquilo que Deus ordena. A Bíblia diz: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Duros de coração, tardios em crer no que diz este livro. Esta é a mensagem do Evangelho. O que Jesus pregou um dia, os apóstolos também pregaram. E os servos de Deus que estão aqui na terra vêm pregando há mais de 2000 anos. Melhore o teu caminho diante de Deus. Na onde você não tem força, dobre os seus joelhos e clame. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que te faz se humilhar. Mas enquanto o homem ficar duro, enquanto o homem estiver soberbo, for arrogante, Deus não vai poder fazer nada por ele. Enquanto o seu nariz for empinado, o que Deus pode fazer por você é apenas anunciar a palavra dele, através dos seus servos. Jesus fala em Lucas: quem vos ouve a voz, a mim também me ouvem. E aqueles que me ouvem, ouvem também o Pai que me enviou. Mas aqueles que não vos ouvem, não ouvem a mim. E se não ouvem a mim, não ouvem também o Pai que me enviou. Se o homem não aceita esta palavra, Jesus Cristo até diz que esta palavra vai julgá-lo no último dia. Mas quem perder a vida por amor de Jesus, quem perder a sua vida por amor do Evangelho, se salvará. A Bíblia diz em Atos que houve uma grande perseguição depois da morte de Estevão, testemunha de Jesus. Estevão era diácono, homem cheio de sabedoria e do Espírito Santo. E a Bíblia diz que muitos sinais e prodígios e maravilhas
se faziam através de Estevão. Mas ele foi tomado por aqueles homens religiosos e levaram a ele diante do Sinédrio. E Estevão começou a pregar, como eu estou pregando aqui, a mensagem de Jesus. E ele pregava. E à medida que ele pregava, os homens rangiam os dentes. Estavam bravos. E até eles viram que o rosto dele se parecia como o rosto de anjo. Mas mais revoltados eles estavam. E Estevão pregava. Sabe o que fizeram com Estevão? Arrastaram ele do meio do Sinédrio. Levaram para fora de Jerusalém e ali o apedrejaram. Mas a Bíblia diz que ele foi fiel, não sucumbindo, mas se manteve fiel a Jesus. Viu o céu aberto e Jesus Cristo à direita de Deus. E depois da morte de Estevão, ocasionou numa grande perseguição aos cristãos. E desde então, esta perseguição se estendeu até os confins da terra, por causa da mensagem do Evangelho. Porque a Globo não prega o Evangelho, o SBT não prega o Evangelho, a Record não prega o Evangelho. O Evangelho da graça de Deus, que tem somente como interesse a salvação das almas, não visa valores terrenos, não está preocupado com o dinheiro de ninguém, mas em apenas dizer, tanto ao rico como ao pobre, arrependa-se dos seus pecados, lave os seus pecados no sangue do Cordeiro. E até hoje, essa perseguição ocorre. Ultimamente, inventaram uma lei que não pode mais orar contra a repreensão dos espíritos malignos. Jesus agora não pode mais repreender a obra do diabo, que está lá no Espiritismo, obra de macumbaria. Agora não pode mais orar. Mas quem disse que estes homens calarão a boca da igreja? Quem disse que esses filhos do diabo vão parar a igreja de Jesus? A Bíblia diz que contra a igreja de Cristo as portas do inferno não prevalecerão. Jesus mandou pregar o Evangelho a toda criatura, por todo mundo, e expulsar os demônios, curar os enfermos e ressuscitar os mortos. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. A Bíblia diz que a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Amaram mais as trevas. Porque nas trevas, o homem está fazendo o que gosta. Fazendo sexo com todo mundo. Deitando até com o animal. Está fazendo todo tipo de abominação. Está vivendo do jeito que gostam. Mas aqui Jesus fala: qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras. Como eu estava dizendo, a morte, a vida do cristão não é o fim. Estevão morreu, mas foi para a glória. Preciosa à vista de Deus a morte dos seus servos. Morrer com Cristo é lucro. Mas o homem, quando morre sem Jesus, ele não vai para o purgatório. Ele não vai reencarnar. Ele não vai para o céu. Ele vai para o inferno, lugar de tormento. O homem, quando morre sem Jesus, sem antes ter confessado os seus pecados e se arrependido da sua má obra, ele vai para o inferno. E muitos vão acreditando que tinha Deus no coração, que viveu uma vida em agrado a Deus, mas não viveu,
Porque a Bíblia não mente. A Bíblia é a fiel palavra de Deus. Ela é a verdade. Então você que ouviu a mensagem hoje, desperta, porque cedo vem. Jesus está voltando. Eis que ele está às portas e bate. O Espírito Santo, ele não é visto por este mundo. O mundo não conhece a ele. Ele foi dado somente àqueles que obedecem a Deus. E este Espírito Santo está com os crentes fiéis até a consumação dos séculos. E a volta de Jesus, ele virá nas nuvens dos céus, com grande poder e grande glória. Ele vai dar ordem aos seus anjos de uma extremidade dos céus à outra, para buscar os seus escolhidos. Então, decida hoje. Ou você continuará vivendo no pecado, ou você quer vir à luz, ou você quer vir confessar os seus pecados para Jesus, porque o Padre não perdoa pecado, o Papa tampouco, mas Jesus, ele perdoa, porque ele é o Filho do homem, e até do sábado ele é Senhor. Ele cura, ele liberta, ele salva, ele transforma. Mas se o homem não quer prestar ouvidos à sua voz, então, depois que o homem buscar por ele, na mesma moeda ele vai pagar. Naquele dia, muitos baterão a porta. Abre-nos a porta, Senhor. Jesus vai dizer, não vos conheço. Porque hoje, ele está batendo a porta do seu coração. E a maioria finge que não é com ele. Estão tapando os ouvidos e encerrando o coração. Mas bem-aventurado é aquele que ouve e lê e guarda a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo Jesus te esclarecerá. Arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém? Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Se você quer receber uma oração e quer voltar para Jesus, eu orarei por você. E conforme a misericórdia de Deus, a tua vida o Senhor alcançará, por meio da sua graça. Porque é pela graça de Jesus e é pela misericórdia de Deus que o homem recebe esta oportunidade de ouvir a voz do seu Espírito. Porque antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Mas nesses últimos tempos, falou conosco através do seu Filho. Ele fala com o homem através do seu Espírito. Então não tarde em aceitar ao Senhor.